espalhadas pelo chão. Telefone mudo só aumenta a solidão. Me pergunto se andou pensando em mim. Comigo sempre é assim. Já são 2 da manhã, estou aqui sozinho, preciso de você agora. Disse que eu não ligaria, mas perdi o controle, preciso de você agora. Eu não sei viver aqui sem você, preciso de você agora. Oh, oh, preciso de você agora. Oh baby, I need you now. Marlon e Maicon. Mariana Godoy. Lançando esse DVD é antigo e esse trabalho é novo. Esse é o novo CD. O novo CD tem clássicos da música sertaneja. São quase 40 clássicos. Quando você fala em clássicos, eu penso lá nos anos 50, 60. Nossa, não, são aí clássicos aí são mais relíquias, recentes. né? Você quer dizer. É, né? agora são clássicos mais recentes. É que, na dos anos verdade, 80 e 90. Esse trabalho se chama Nossa Escola Sertaneja. Aham. Essa foi a nossa referência de música sertaneja na década de 80 e 90. Então, como vocês são bem mais novos Bem- que isso, eu, isso. eles não ouviram Pena Branca e Chavantinho, Milionários é Rico? Não, a Eles gente ouviu ouviram? muito, né? A gente ouviu muito isso, imagina. Eles ouviram bastante Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó. É que aí a gente sonhava. Zé de Camargo e Luciano. A gente cresceu sonhando com isso. Isso era o nosso grande espelho atual daquela época, né? Então, a gente usou isso como a nossa escola. Tipo, era o que a gente gostaria de ser naquela época, na nossa crescência da música sertaneja. Vocês foram batizados com o nome de dupla sertaneja, porque Marlon e Maicon é perfeito. É, foi o sonho do pai e da mãe, né? Eles queriam ter 2 filhos cantores. Um se chama Marlon, outro se chama Não, mas Michael. isso não. Juro por Ele Deus. fez de propósito? Fez de propósito e teve um segundo nome, é Fábio e Fabrício. É Marlon Fabrício e Michael Fábio. Então seria o Marlon e o Michael. que na mas época- 40 anos atrás era muito americanizado. Como é o nome do seu pai? Luiz. Seu Luiz, gênio. Gênio. Gênio, seu Luiz. Um homem de Ele já era visão. empreendedor naquela época, Maris. Apesar de ter pouco estudo, era... E o engraçado, né, Mário, é que deu certo. Porque, às vezes, o pai planeja para um filho várias coisas, inúmeras coisas, e às vezes não dá certo. Planejou e deu sorte de ter os filhos com o talento certo, né? Ele tem ouvido absoluto. É que o papai, sabe cantar. ele era cantor e a família toda do meu pai são de músicos, então ele tinha esse sonho de ter 2 filhos cantores, junto com a minha mãe. Minha mãe não era nada da música, ela só falou, você quer ter 2 filhos? Beleza, eu gero, mas eu não entendo nada. E ele sonhou e planejou, não quero 2 filhos cantores, 1 ano e meio de diferença para não ficar muito distante, Quer dizer, nome, se você sobrenome. quisesse jogar bola, tava lascado. Tá ferrado. Então vocês na saca Marlon Fabrício, nada a ver, não ia dar certo. E a gente, em 84, Mário, foi nossa primeira gravação foi em 84, quando eu tinha 5 e o Mário tinha 7, foi a nossa primeira gravação, de lá pra cá a gente não parou mais. 84. 84. O ano das diretas. Foi, Por aí. já. E esse CD está sendo lançado aqui com exclusividade. Exclusividade, Oba! Aliás, pra quem Esse é um tá projeto que a gente assistindo. lançou, na realidade, começou como não uma brincadeira, mas um projeto para o nosso canal no YouTube. Existe esse mesmo projeto gravado em vídeo. Foi tão legal que a gente resolveu transformar isso num álbum. E esse álbum ele é disponível apenas para as plataformas digitais, né? Que hoje o mercado Não todo tem à está nas venda. plataformas. Aham. Isso não tem à venda. Isso é Oba! apenas para Então, distribuir gente, para dar presente, o físico. Eu tenho o meu autografado, não Isso. tem à venda, mas está nas plataformas digitais. Todas elas, exatamente. Eu também tenho o meu autografado. O Mauro tem que ganhar, o Mauro tem que ganhar. Escuta, você parece o Falcon, já te falaram? Já. Você sabe quem é Falcon? Se você nos anos 80 Mas tinha não só brincou de 5 anos, você nem sabe quem é Falcon. Assistia pouco o Brincou bonequinho de do Falcon. Até hoje eu sei. Tem. E aí tem essa linguagem de ele ficar com barba e você ficar para não se confundir? Não, o Mário sempre usou barba, e eu nunca usei barba. Agora, de um tempo pra cá, é que eu tô usando a barba pra dar uma, sei lá, preguiça disfarçada de na fazer. cara, Para dificultar o pessoal que, isso. como eu, tem Isso. dificuldade para Fisionomia, identificar as isso. duplas. Quase isso, quase É que a isso. gente era bem parecido. Apesar de ter 1 ano e meio de diferença, as pessoas, quando eu era mais novo, falavam, vocês são gêmeos. Eu falei, não, gente, 1 ano e meio de diferença. Aham. Aí quando eu fiquei um pouquinho ali o Michael... Isso Não, foi peraí. nosso Olha primeiro só. CD em 92. Gente, vocês têm que ver essa foto aqui, ó. É o... Era Michael e Marlon ainda, era Michael. Quem é quem? Tinha Michael. Y. Esse sou eu. Esse é você. Esse sou eu. E Estragadinho esse... em cima era eu. Eu era estragadinho. Ele meio mas fica exageradinho, mas ele Vocês era... podiam entrar no Menudos. O Rob, Era. o Rei
E o Robbie? Pode ser. E tinha Y, agora não tem mais o Michael. Não. Caiu o Y. É que na verdade meu nome de batismo é com I, né? Então aí inventaram de botar o Y lá. Aí vocês deixaram... Deixa o nome de batismo, né? Isso. Aí, poxa, eu tava ali, primeiro nome, eu fazia a primeira voz, eu falei, não, Mário, pelo menos tu vai ter o nome pra cima. Bota o nome do Mário pra cima e eu vou pra baixo. O segunda voz sempre é discriminado, Mário. Então eu falei, agora eu vou botar o Marlon primeiro, pelo menos o nome. Mas eu que faço segundo, eu que toco, que fica aqui me quebrando todo, é assim. Irmão mais velho tem dessas coisas. É isso aí. Deixa eu lembrar uma coisa que a gente sempre lembra aqui no programa, que você que está em casa, você pode participar com a gente, você pode fazer pergunta para o Marlon e para o Michael, você pode fazer pergunta para os nossos próximos convidados, que a Mariana vai contar. É só usar o Twitter com a hashtag Mariana Godoy Entrevista, manda seu comentário, sua pergunta, que a gente lê aqui, tá bom? E daqui a pouquinho tem mais Marlon e Michael para você, para a gente aqui no palco, uma delícia, o som dos dois. E nós vamos falar com o sobrevivente de uma queda de avião. O jornalista Rafael Renzel é uma pessoa que estava naquele avião que levava o time da Chapecoense, é um dos 6 sobreviventes dessa tragédia que deixou mais de 70 mortos e o nosso país, não só o nosso país, né, vários países aqui da América Latina em choque. 7 meses depois, ele conta os detalhes num livro e já na capa do livro ele dá um valioso conselho: viva como se estivesse de partida. Quem também está lançando um livro que reúne várias imagens de seu trabalho pelo mundo é o muralista Cobra. Daqui a pouquinho também, então, o Cobra aqui com a gente. E, Renzel, vem pra cá. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Fica à vontade. Licença. Eu quero mostrar o seu livro. Opa. Eu vou mostrar 2 exemplares. Esse é o que Certo. já devia estar na minha mão quando eu apresentei. Viva como se estivesse de partida. Quem escolheu o título? Foi uma parceria com a... O livro se resume a isso. Né? Se resume a isso. Então, juntamente com a editora, chegou-se a essa conclusão que é tão simples, né? Parece que é tão simples. Eu vou mostrar o livro que a minha produtora, Bia, leu, e ela marcou algumas páginas que seriam importantes. Dá um close aqui, ó. Algumas páginas. Ela falou, tem umas coisas tão legais. Maior que algumas para você. Só as importantes. Todas as páginas estão marcadas com os assuntos. Olha, eu gostei. Bia, obrigado. É uma dica. E ela foi muito toca, né? E foi muito interessante porque ela conversou comigo a respeito disso, né? Mostrando esse novo livro dentro do livro, né? De tanta marcação que tem, né? Mas eu fico muito, assim, impactado por isso, né? Porque as pessoas, elas leem o livro e elas sabem, né? De que a vida é muito simples, né? A gente é que complica muito ela, né? Nós viemos de uma grande tragédia, nós não somos mais vítimas, né? Nós fomos vítimas lá. Hoje nós estamos vivendo nossa vida na plenitude novamente, né? Mas dá para voltar? Quanto tempo? Dá para voltar a ter uma vida normal? Você teve um estresse pós-traumático? Fez muita terapia? Não. Eu tive 5 dias de psicólogo quando eu estive na Colômbia, né? Como eu sempre digo, né, Mariana? Eu sou um rapaz lá de Santa Catarina, como nossos cantores Marlon e Michael, né? Sou lá do interior de Santa Catarina. Eu sou uma pessoa simples, sou um jornalista do interior do estado de Santa Catarina, que não sofreu um acidente na maior tragédia do esporte mundial, né? E além de tudo, pessoas todas conectadas, né? Por um motivo estando ali. Mas eu fui vítima lá em novembro. Eu estou vivendo minha vida na plenitude que eu posso estar hoje, né? Feliz, triste por aqueles que se foram, né? E assim, a gente tem que viver a nossa vida, né? Eu escolhi entre o sofrimento e a dor, dar a volta por cima e buscar, né? Assim, atacar os meus medos, digamos assim. E foi isso que eu consegui fazer, né? Para hoje estar aqui contigo, para hoje a gente poder falar sobre vida também, né? E passar essas experiências, né? Quando que é o próximo lançamento do livro? Nós temos 4 lançamentos agora. Dia 8 em Chapecó, né, que é a nossa querida Chapecó, completa 100 anos esse ano também. Um beijo a todo mundo de Chapecó. Dia 10 em Florianópolis, nossa capital. Dia 11 em Porto Alegre, por conta até de eu ser gaúcho, né? Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, mas criado em Santa Catarina. E dia 12 em Recife, porque dia 13 eu faço meu trabalho em Recife, narração de Chapecoense e esporte lá em Recife. Daí a gente já vai aproveitar e lançar dia 12 também, por conta dos pedidos das pessoas, né? E eu devo um abraço para cada pessoa do mundo que orou e de repente deixou o seu tempo, né, digamos, de orar para a sua família de repente, para me incluir, não só a mim, né, o Alan, o Neto, o Foman,
Tumiri e Ximena, os 2 bolivianos também que sobreviveram. Sabe que o Rafael conta, assim, em alguns trechos do livro, ele conta como foi o acidente. E eu achei interessante que você contou e fez questão de dizer que estavam todos dormindo. Você não estava dormindo, não, né? Assim, eu faço questão de dizer que estávamos todos felizes, né? Nós já estávamos há 4 horas e pouco voando, né? E assim, o que me impactou e me chateou foi logo que caiu, né, o voo, enfim, depois surgiram informações de que as pessoas se apavoraram, enfim, né, que foram avisadas. E isso causa dor às pessoas que perderam, né, os seus entes queridos. E não houve nada disso. Nós estávamos voando, estávamos indo para Medellín, o voo deveria ter pousado, quando de repente simplesmente desligou as turbinas. Automaticamente não gerou mais energia, apagou completamente as luzes, acenderam as luzes de emergência, e é claro que nesse momento causa, né, uma apreensão nas pessoas, mas não houve correria, as pessoas sentaram e colocaram os seus cintos, outras estavam dormindo, né, eventualmente uma pessoa pedindo o que está acontecendo, enfim, né, porque não é uma coisa comum, mas né? não teve pânico. Não. E essa que é a mensagem para as pessoas, né? Eu sei que muitos familiares ficaram pensando nisso. Poxa, não houve pânico, não. Porque o avião, na verdade, ele vai planando com os motores ligados e planando com os motores desligados. Então, acabou... Para todos os efeitos, ele estava descendo. Estava descendo, tentando fazer uma aproximação, né? Porém, foi muito relapso o piloto, né? E acabou causando essas 71 mortes, né? É uma sucessão de erros. Mas mesmo assim, você também diz no livro que não é para as pessoas terem raiva. Não transferir, né? Por exemplo, eu sei que o piloto tem família também, né? Como eu tenho a minha família. E eu acho que não é para se transferir, né? Porque as pessoas lá foram vítimas também, como nós fomos, né? É óbvio que os sentimentos são os mais variados nessa questão, até por conta do tamanho da tragédia, né? Mas assim, não transferir, né, para os filhos pequenos, para a esposa, para o pai, para o irmão, para a mãe, né? Do piloto, né? Porque ele cometeu um erro gravíssimo, né? Ele foi muito irresponsável. Eu acho que foi uma sucessão de erros, né? A partir da aprovação do plano de voo, né? A partir de não abastecer, a partir de dar 2 voltas, né? Por conta de tráfego aéreo no aeroporto de Medellín. De não ter contado, né? Que estava numa emergência, que estava com pane seca. Se ele tivesse contado a verdade, tomava uma multa depois, mas ia ter preferência na hora do pouso. Claro, na hora do pouso, né? Se ele falasse isso, nós estaríamos hoje, de repente, falando sobre outra coisa, né? Eu preferia que todos estivessem aqui conosco, né? Colegas de trabalho. Nós viajávamos de van, nossa imprensa de Chapecó, né? Para Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, às vezes até para São Paulo, enfrentando as estradas numa maior, assim, harmonia e assim, felizes pela ascensão do time, né? E de repente num voo a gente acaba perdendo muitos amigos. Você viu depois as imagens do resgate? Você eu acompanhei alguma coisa, né? Eu fiquei, nós caímos da segunda, hoje são 211 dias, né? 211 dias de vida. Eu gosto de fazer, porque às vezes a gente pensa, né, principalmente por conta da grande tragédia, mas eu coloco sempre outra chave, né, que eu enfrentei uma dificuldade muito grande, mas hoje eu estou com 211 dias de vida, são 7 meses que a gente caiu naquela noite lá em Medellín. Eu vi algumas imagens, muitas imagens chegaram até mim também, e não se falava de outra coisa até na televisão, né? Então, depois de 4 dias... entubado, sedado, eu fui desentubado, obviamente, né? E aí eu comecei a ter a noção, porque eu já tinha uma certa noção quando eu acordei no meio do mato, né? Porque eu não lembro da pancada. Porém, eu lembro que eu acordei no meio do mato e vi meus colegas do meu lado, não vi o avião, porque ele desceu 200 metros além de onde eu estava, né? Foi se desmanchando, enfim. Aonde você estava sentado no avião? Na parte de trás? Na penúltima fileira, né? No banco do meio. E aqui, esses dias a gente estava conversando, porque o voo ele é muito informal, né? Então eu sentei na poltrona 3 a primeira vez, depois por conta de uma mudança de pessoas, enfim, né? Que a gente fez 2 viagens com essa empresa, né? Para Barranquilha, e para Barranquilha a imprensa e a comissão técnica ficaram da metade para frente do avião. Dessa vez eu entrei e coloquei minha mochila na 3, que tinha meus equipamentos de transmissão. E nisso chegou um diretor e disse, olha, Rafael, hoje o presidente da federação está aqui, vamos fazer o seguinte, a imprensa fica da metade para trás.
E aí eu fui para a metade do avião, depois fui lá para trás também e fui sentar num local. E aqui eu quero fazer um agradecimento, assim, não é um agradecimento, não é a palavra ideal, mas o Renan Grolin salvou minha vida, meu colega. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso. Porque quando eu fui sentar no corredor, onde ele sentou, ele disse, não, aí vou sentar eu porque o Messi sentou, na viagem da Argentina para o Brasil, pelas eliminatórias. E assim, se eu fosse teimar com ele, enfim, né, eu disse, não, vou sentar aqui, pronto, né? Mas ele disse, não, aí vou sentar eu, aí sentou o Messi. Mas de brincadeira, e eu fui sentar no banco do meio. Então o Renan, indiretamente, né, numa brincadeira, ele salvou minha vida, meu colega de trabalho, que por esse motivo, e olha assim, se eu fosse, não, vou sentar aqui, Renan, né, esquenta a cabeça, você sentar no meio e tal, porque tenho 1,90 m de altura, né, seria mais fácil, né, sentar no corredor. E aí sentei do lado do colega Djalma, e aí aconteceu tudo, as pessoas que estavam atrás de mim também faleceram, né, pessoas que estavam do lado, pessoas que estavam na frente. É algo inexplicável, eu sinto muito por todos, né, mas alguma coisa muito forte me segurou ali, né, várias vezes, não só a mim, mas aos outros 5 sobreviventes também. Eu não tento entender o que aconteceu, né, do ponto de vista desse milagre que a vida me proporcionou. Eu só agradeço todos os dias, porque eu tenho certeza que Deus me abraçou algumas vezes ali, naquele momento tão terrível, né, que a gente não tem nem noção de como nós fomos parar naquele local que nós fomos encontrados. Mauro. Estão chegando várias perguntas aqui para o Rafael. O Renzo Meireles está te perguntando se você consegue voar normalmente depois do acidente. Também a pergunta do Márcio, que ele pergunta também como é que foi sua primeira viagem de avião depois do acidente. O Marcelo Martini está te perguntando qual que é o seu sentimento hoje em relação à Lamia, a empresa aérea, e ao piloto que você já vinha falando um pouquinho também. Então, talvez por ter descoberto logo, né, que foi causa falta de combustível, eu fiquei muito tranquilo para voltar a voar, né? Eu voltei com a Força Aérea Brasileira, foram 9 horas de viagem, né? Nós fomos a Manaus, depois Manaus-Brasília, Brasília-Chapecó, e fui muito seguro, muito tranquilo. Voo comercial foi logo depois de, acho que, 45 dias também entrar ali, e não tive problema algum, né? Eu sei que o que aconteceu não vai se repetir, que foi uma sucessão de erros, e na aviação todos os erros que acontecem, eles são investigados para que não se repitam, né? E de repente quantas vidas, né, esses nossos heróis, nossos amigos que se foram salvaram, porque assim, algo me diz, né, que se não fosse a Chapecoense seria outro time logo, outro voo fretado, porque infelizmente eu sempre falo, o piloto, na pessoa física dele era uma pessoa muito bacana de conversar, enfim, mas a pessoa jurídica nós não conhecíamos, ninguém conhecia, né? Porque a Argentina fez viagens, o Atlético Nacional fez várias viagens, então ele tornou, e isso também eu uso muito no livro... Jogou uma luz sobre essa questão, né, das empresas menorzinhas. E ele trouxe, assim, né, Mariana, eu uso isso nas minhas palestras também, que as pessoas se interessaram muito pelo assunto, né? Mandar um abraço ao pessoal da Inexperiência também, que são os meus colegas. Eu uso muito nas palestras, ele tornou a exceção uma prática. Eventualmente, pousar uma vez ou outra não, né? Uma vez por conta de algum problema de teto, enfim, que não conseguiu pousar para reabastecimento e pousou com 15, 20 minutos de combustível é uma coisa. Agora, pousar sucessivamente, né? Isso realmente nos deixa revoltado. Mas, como eu disse, eu acho que talvez, e repito, cada pessoa tem a sua compreensão, de repente Deus não me deixou aqui para eu ter ódio de ninguém. Né? Eu acho que cada um vai pagar por aquilo que cometeu, seja nesse plano ou em outro plano. Eu acredito muito nisso. Né? Eu só espero que essa empresa Lamia, né, Trali, por mais que a gente tenha notícias de que não vai pagar as indenizações, mas que alguma coisa seja feita pela Chapecoense, né, através também, que foi também vítima desse acidente, ou que seja uma ajuda humanitária, enfim, mas que as vítimas recebam, né, as suas indenizações para que sigam suas vidas, né? Porque tem a questão da companhia de seguro, né? Também, a resseguradora é que promete pagar um valor, que para uns pode ser muito, outros pode ser muito pouco, para outros o valor é ideal, cada caso seria um caso que está sendo estudado. Mas Elisa, principalmente... A Elisa Diniz está até te perguntando se você processou a companhia aérea. Deve existir vários processos, eu não sei em que pé que está isso, essa parte É muito boa essa assim. pergunta. Veja bem, eu, sinceramente, tirando a Chapecoense e o Hospital de Chapecó, nunca ninguém me ligou para saber como é que eu estava.
se eu precisava fazer mais alguma cirurgia no futuro, se eu precisava, como é que estavam meus pés, que eu tive lesões nos pés. Graças a Deus estou perfeito, estou correndo atrás da bolinha de novo, estou jogando meu futebol. Ninguém ligou perguntando se minhas costelas estavam ok. Ninguém perguntou se eu tive alguma necessidade para comprar algum medicamento mais complexo ou não, que graças a Deus eu não precisei, sabe? Então, por aí você já tem uma noção do abandono que essa empresa, né, deixou todos nós, né? Nós temos advogados, sim, eu acho que todas as famílias têm advogados. Essa companhia que eu tenho é uma companhia que eu acho que deve ter boa parte das famílias também, que busca, de repente, até fora da própria Bolívia, né? Mas agora há uma investigação ocorrendo e eu espero que quem aprovou o plano de voo, o país, no caso, também seja acionado, né? E, repito, não é por dinheiro, né? Mas que se tenha punição também criminal e financeira para que as pessoas recomecem suas vidas apesar da perda. No livro você conta uma experiência que eu achei muito bacana. Você fala sobre os voluntários que não só ajudaram no resgate, mas que tinha muita gente indo aos hospitais. Eu achei isso tão bonito. Aconteceu já para começo assim, né, Mariana? Por exemplo, Dr. Juan, um dos médicos do primeiro hospital, ele é anestesista. Ele procurou logo no início, olha só a preocupação dele, ele colocou no meu Facebook uma mensagem que eu estava vivo. Uhum. E eu passei o meu contato da minha casa para ele, e ele passou para um empresário de futebol, e às 7 horas ele ligou para minha casa para dizer que eu estava vivo. Meu filho já havia ouvido às 6h30 da manhã, numa rádio da Colômbia, pela internet, que eu estava vivo. Esse doutor Juan, ele, quando soube que a minha esposa e meu primo Roger iriam para a Colômbia, ele limpou a casa dele, digamos assim, os 2 quartos, e mandou a esposa e os 2 filhos irem no portão de saída do desembarque internacional. Eles não conheciam minha família. Minha família também não conhecia. Imagina chegar a 7.000 quilômetros, outra língua, onde está o hospital, onde está Rafael, enfim, e eles deram esse primeiro atendimento. E depois a rede toda que se formou com os familiares. O médico anestesista ofereceu a casa dele como um local para receber um conforto o seu inicial irmão, também. claro. A minha esposa e meu primo. Foram buscá-lo no aeroporto. Isso é algo impressionante, né? E em todos os aspectos, né, as pessoas se uniram em torno disso. Nós, lá na UTI, por exemplo, nós não tínhamos nem noção do que estava acontecendo. Porque nós estávamos ali e de repente, o mundo estava olhando com homenagens internacionais. Então, isso fala um pouco da solidariedade, né? Do olhar para o outro também, né? Do olhar que, às vezes, as pessoas passam na nossa frente, do nosso lado, e nós não percebemos a presença do outro tão importante nessa rede de convivência que precisamos ter, né? E o filho do Rafael está aqui com a mãe, é o Otávio. O Otávio que falou, né, Mauro? Eu tenho certeza que meu pai está vivo. Qual foi a frase que você falou, Otávio, na época? O coração do meu pai bate dentro de mim? Como foi? Foi mais ou menos assim que eu falei. Mais ou menos assim? Eu não lembro muito bem da hora ali. Mas você tinha certeza? Em nenhum momento você ficou com dúvida? Não, porque eu tinha que achar um jeito de consolar o pessoal lá em casa, que foi lá todo mundo. E foi uma forma que eu achei de dizer para todo mundo lá. E eu tinha certeza. E eu precisava ajudar todo mundo que estava lá em casa para tentar melhorar um pouco o ânimo. Porque todo mundo depois, chorando. mesmo depois de receber a notícia que meu pai estava vivo, estava todo mundo ainda meio desesperado, assim, mas será mesmo? Como é que ele tá? Essas coisas, e eu tinha que achar um jeito de consolar todo mundo lá. E você tinha certeza? Sim, desde o começo. Da onde vinha a sua certeza? Eu não sei de onde vinha, mas eu tinha. Tem coisas que a gente não precisa saber, né? De onde eu vem acho, a certeza. eu gosto muito da certeza que as crianças têm. Passa para sua mãe, então. Você teve também essa certeza ou você já ficou um pouco mais preocupada? Eu tinha certeza também, mas o problema é que cada pouco vinha uma notícia. Rafael, perna quebrada. Rafael, não sei o que. Daí tu fica, meu Deus, caiu do avião. Como é que eu vou chegar lá e vou encontrar ele? Essa que eu ficava imaginando como que eu ia chegar e ver o estado dele lá. Que ele saiu domingo, feliz da vida, e de repente a gente recebe uma notícia daquelas, né? E como foi quando você chegou? Qual foi a primeira coisa que você quis ver, assim?
Quando nasce um bebê, a gente olha, né? E checa. Qual foi a primeira coisa que você foi olhar no Rafael para ver se estava tudo bem? Eu queria ver ele inteiro. Aí cheguei, já peguei na mão dele e disse, vim te buscar. Aí desmaiei. Sério? Não, na UTI? Desmaiei. Ainda bem que você estava dentro do hospital, Sim. então. Puxa vida. Foi muito emocionante. Emociona porque muitas vezes eu me pego pensando, né? Você sabe que minimamente, eu sempre falo que eu tenho assim, eu penso 0,01%, eu tenho a mínima ideia do sofrimento dos outros, pelo sofrimento que a minha família passou, sabe? Eu vejo hoje, eu estou na minha casa, estou jogando meu videogame com meu filho, e eu sei que tem 70 famílias que não. Então, pelo mínimo sofrimento que eu noto no sofrimento deles, eu tenho 0,01%. Imagina o sofrimento de quem não tem. Né? Nós éramos em 71 pessoas que morreram, independentemente de quem foi o culpado ou não, mas essas pessoas sofreram muito. E eu vejo isso da minha família, que sempre acreditou, e eu fico extremamente feliz por hoje estar aqui. E olha, a gente está muito feliz de receber você aqui e com uma mensagem. A mensagem do Rafael é muito importante, gente, para a família das vítimas. É a seguinte: não houve sofrimento, não houve pânico dentro do avião, não houve gritaria, não houve momentos de desespero, de aflição. Não houve nada disso. As pessoas estavam dormindo, elas perceberam que as luzes se apagaram, que o avião estava talvez com algum problema, mas ninguém entrou em pânico, ninguém ficou sabendo que o avião estava caindo. Ninguém teve consciência, ninguém teve noção de que ia morrer, ninguém sabia da tragédia que ia acontecer. Eu, às vezes, chego à conclusão de que a diferença entre quem se foi e quem ficou é que uns acordaram no meio do mato e outros não acordaram, né? Que foi o caso de nós 6. Porque realmente não teve nenhuma explicação, não teve nenhum alerta para que as pessoas fizessem aquela posição, né, de impacto, absolutamente nada. Né? Então, as pessoas se foram sem saber o porquê se foram. Eu acho que né? isso deve trazer, sim, Rafael, alívio para as famílias, assim, só de saber essas imagens aí são marcantes, que as pessoas né, que impactam isso foi muita onde? gente, né? Isso aqui foi na Colômbia. Essa foi a homenagem. Não, isso aqui foi Curitiba, Colômbia. eu acho, não. Eu acho que foi onde seria a decisão Curitiba, no dia 30, Curitiba, né? Foi em Curitiba que seria a decisão no dia 30 o primeiro jogo e no dia 7 de dezembro o segundo jogo, né? Que seria em Curitiba por conta da capacidade do estádio em Chapecó. Então, assim, isso aí não tem lógica. Esse povo colombiano, eu falei lá que eu renasci no dia 29 de novembro e foi na Colômbia. Eu tenho o meu Arena Condá também, aí, né? As pessoas segurando o nosso nome. Queria fazer uma pergunta aqui. Oi. Eu, Marlon. Oi. Tudo bem? Beleza? Olha só, você voltou há pouco tempo lá para a Colômbia, Voltei, né? dia 9 de maio. Vocês foram ver o local do acidente? Sim, sim. Eu fiz questão de... E essa sensação, a hora que você chegou lá, como é que foi? Deve ter sido... Eu quando cheguei nos socorristas, primeiro eu fui conhecer o garoto Johan, né? Que foi um garoto que mora numa casa muito simples. Morava, né? Porque agora ele foi até... Deram uma casa de presente para ele. Ele estava numa rede, ele e o pai dele, cada um numa rede, assistindo televisão, quando ele viu o estrondo. E ele saiu de casa. Olha ele aqui, ó, no telão. Esse é o Johan, ele e o pai dele, né? Essa é uma casa nova que ele ganhou, verde também, das cores da Chapecoense. E ele saiu de casa, fazer 2 quilômetros no frio, na chuva, porque ele podia ter ficado em casa, na rede, quentinho, né? Mas ele foi. E ele chegando, ele conseguiu 10, 20 minutos ajudar, sabe, aos socorristas chegarem no local, 10, 15, 20 minutos, que isso pode fazer uma diferença incrível. E eu fiz todo o percurso, Marlon, porque eu pedi para o pessoal assim, eu quero fazer o percurso que vocês fizeram para me salvar. Eu cheguei completamente desgastado, porque era muito difícil, e ali, a cada passo que eu dava, eu tinha um sentimento que não era para ninguém estar vivo, mas o milagre, ele existiu, né? O milagre, ele existiu porque era muita árvore, a fuselagem do avião, entende? Então, eu fiz todo o percurso... Quanto tempo você levou para chegar até o local do acidente? Ah, sim, eu imagino que uns 40 minutos, né? Que foi o percurso que eles fizeram. Mas eu fiquei 5 horas lá, né? Esperando para ser socorrido. Nossa. O Neto ficou 8 horas, né? O Neto foi um milagre também. Ele
pelo suspiro dele, um socorrista descobriu. E isso que a gente tem que pensar, as pessoas não podem desistir. Essas profissões, a gente sempre, e eu vou parabenizar minha vida inteira por socorristas, bombeiros do Brasil, porque eles não desistiram. Mais 10, 15, 20 minutos que eu ficasse ali, eu podia não, minha carga pulmonar podia não resistir mais meu pulmão. Você teve uma pneumonia depois? Tive pneumonia, pneumotórax, 7 costelas quebradas, mas eu nunca, eu garanto para vocês, morrer não me passou pela cabeça. Eu jamais imaginei, jamais pensei na palavra morte. Eu tinha muita esperança e fiz isso, fui para o hospital, passei por esse trauma que já foi, hoje eu vivo minha vida na plenitude da alegria de estar com os meus familiares, né? Eu sempre falo isso para as pessoas não confundirem, eu não sou uma vítima, eu não estou me vitimizando, eu já fui vítima lá em novembro, mas me recuperei, 40 dias voltei a trabalhar, né? E toda essa experiência eu levo para o Viva como se estivesse de partida, né? Essa experiência de como eu consegui. Isso, vou mostrar de novo o livro que a Bia marcou, né? Só com as partes. Onde é o próximo show? O show é hoje aqui no teu programa. Ó, depois tem que pôr na página do Facebook, a gente põe todas as datas de shows e tudo. Toda a programação Marley Maico tem no nosso site, marleymaico.com.br. Lá tem o link para todas as redes sociais e tudo é atualizado. Agenda, onde é que a gente vai estar. Sertanejos de Itajaí. De Criciúma. De Criciúma? Itajaí é mais ao norte. É mais ao sul. Próximo, tá ali. Tá Santa Catarina. Por ali. Santa Marta, ali perto de Laguna, né? Laguna, ali, isso aí. E a gente está num bate-papo aqui com o Rafael Renzel. E a gente vai concluir, Rafael, falando desse seu trabalho. O livro, a gente já sabe dos lançamentos, também vai estar na página do Mariana Godoy Entrevista no Facebook, as datas de lançamento do livro. Viva como se você estivesse de partida. E você pode dizer hoje que você vive melhor ou mais intensamente depois do acidente? Assim, é uma descoberta, né? Eu logo no início, assim, até conto no livro, né? Eu logo parecia aquele cão que ficava preso muito tempo, né? Que foi no tratamento e quando soltou a guia eu saí, né? E não, eu tive que me adaptar ao tratamento, né? Para poder hoje estar aqui. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu sempre imaginei isso, né? Lá na UTI eu imaginava, não, eu quero ficar 3, 4 dias, eu quero ir embora. E os médicos chegaram e disseram, não, Rafael, você vai ficar 30, 40 dias. Daí eu pensei comigo, poxa, o que é 30, 40 dias de repente para 30, 40, 50 anos, né? Então, eu vou focar no meu tratamento, eu pensei em reconstrução na minha vida, com a minha família, e isso foi determinante. Quando eu foquei nisso, a minha vida deslanchou, e agora eu estou vivendo, né? Estou fazendo foco. E o livro é uma coisa que me impactou muito, porque toda vez que eu leio, né? Essa aqui é uma imagem que foi muito emblemática, né? Porque quando a Chapecoense, quando nós voltaríamos para a Colômbia, a gente ficou sabendo nesse dia, e eu coloquei uma frase no meu Instagram dizendo assim, a gente vai se encontrar finalmente, né? Você e seu filho, claro. Eu, meu filho, e a Colômbia.
que foi onde a gente deveria ter chegado no dia 30 de novembro, jogado, e a gente não conseguiu chegar. Você recuperou até suas roupas, né? Incrível foi isso. Algo impressionante. Sério? Eu desapeguei completamente, assim, né? Até por conta de tudo que aconteceu, né? E a gente sabe dos familiares a importância que era receber qualquer coisa que fosse, né? Enfim, então teve até... voltou uma mala minha, mas eu fui sem pretensão nenhuma, né? Achei... Olha, eu não vou querer, enfim, mas quando eu vi, minha roupa estava toda guardadinha, equipamentos de transmissão da minha rádio, da Oeste Capital de Chapecó também, estavam ali, e eu achei aquilo, eu peguei para mim de volta, e disse, não, isso aqui é meu, isso aqui faz parte da minha vida. E aí eu estou com calças também que estavam dentro da mala no avião, estou usando equipamentos de transmissão que estavam no avião, porque isso faz parte da minha história. Tudo isso sobreviveu. E não tem superstição que me afaste disso, porque não foi a superstição que tirou a vida dos meus amigos, né? Não teve nada demais, foi nada demais. Não teve nada além do que uma falta de combustível. Você usa uma medalhinha, você... eu ganhei um presente. Foi depois? Foi depois, e eu uso ela, que é um símbolo da própria Chapecoense, né, que eu vou levar para sempre comigo, porque Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Põe a mão por trás dela. Aqui, isso, aqui. Isso, né? pronto. Vê se dá para ver. É uma medalhinha por conta de que cada vez mais eu tenho essa instituição perto do meu coração. Eu carrego isso. A Chapecoense vai jogar contra o Barcelona, dia 7 de agosto, o jogo está marcado, 3h30 da tarde, né? O Juan Gamper, é um torneio de início de temporada, e a Chapecoense foi convidada para disputar. É impressionante. Agora eu fiz os lançamentos no Rio e em São Paulo. As pessoas não conhecem Chapecó, elas não sabem quem é o goleiro, quem é o meio de campo, mas elas são sócias da Chapecoense. É algo impressionante, né? O amor que as pessoas têm por um clube de futebol do interior de Santa Catarina, obviamente por conta da tragédia, né? E além disso, né, Mariana, eu estou rodando o país já, também levando esse livro, né? É um livro de baixo custo, né? Porque a intenção não a intenção é chegar à mensagem, né? Essas mensagens que foram destacadas no livro aqui, né? E também com a equipe, né? As pessoas, é óbvio que eu não posso atender a todo mundo com palestras no Brasil inteiro por conta do meu trabalho também, né? Eu sou um jornalista que precisa trabalhar, né? Então, olha, não sou profissional. Foi muito legal esse bate-papo, Rafael. E é mais legal ainda, eu vou ler o livro que a Bia marcou. Tem 2 livros aí, né? Tem 2 livros aqui. Eu vou ler o que a Bia marcou, mas eu vou pedir para você assinar esse livro para mim. Claro, prazer. Eu faço questão de ter esse autógrafo e guardar. O prazer é todo meu. Com a caneta que você quiser, a gente tem várias canetas. Essa caneta aqui é mais fácil para mim. A Bic, é a mais simples. Eu vou colocar o que eu sempre falo em minhas transmissões, tá? Que você escreve isso e narro os jogos da Chapecoense. Quando a Chapecoense faz um gol, tá precisando fazer gol, inclusive, hein? Deixe seu coração transbordar de felicidade. Pronto. Para sempre, tá? Obrigada, muito obrigado. Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado. Eu que te agradeço muito. Desculpa a emoção. É que Imagina, realmente... Desculpa a emoção. Eu vou proibir o meu filho de dar entrevistas. Olha o alemãozão aqui. 1,90 m. O alemãozão e quando eu cheguei, se desculpando pelo lado brasileiro. Quando nós voltamos para a Colômbia, nós ficamos na Colômbia só em marcas, né? Eu tenho 1,90 m, o Neto tem 1,94 m. As pessoas não acreditavam na altura dele, principalmente, né? Então eu quero mandar um grande abraço para o Neto, para o Alan, para o Foman, dizer para eles que somos irmãos colombianos, né? E que vamos viver para sempre. Obrigado. Obrigada. Nosso próximo convidado, em Nova York, o trabalho dele mais conhecido, a obra O Beijo, já não está mais nos muros, né? Apagaram o beijo, Cobra, já não existe mais, foi coberto de cinza pelo dono do prédio onde estava a pintura. Só que o nosso correspondente, o Marcelo Medeiros, rodou a cidade lá para mostrar as cores do Cobra, ainda encantando muita gente por Nova York. A parede cinza foi pintada há poucos meses e escondeu as cores que antes alegravam o bairro do Chelsea, em Nova York. Neste prédio antigo ficava a obra O Beijo Está no Ar,
uma releitura da foto que retratou a celebração do fim da Segunda Guerra Mundial, tirada na Times Square em 1945, trabalho feito por Eduardo Cobra, e que durante 4 anos mexeu com a imaginação dos nova-iorquinos. Dá vontade de dar um beijo daqueles. Mas longe dali, no bairro do Brooklyn, uma outra obra do brasileiro ainda alegra os moradores da cidade. É neste prédio residencial em Williamsburg que encontramos o mural Luta pela Arte de Rua. As luvas de boxe e os rostos conhecidos não deixam dúvida. Trata-se de uma releitura da cena clássica dos artistas Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. It's beautiful. Todo dia vejo o mural. É lindo. Este mural também chamou a atenção de personalidades. É o caso da cantora Madonna. Ela passeava aqui pelo Brooklyn quando se deparou com a obra. Ficou tão encantada que resolveu fazer um convite ao Cobra: pintar 2 murais internos em um hospital que ela construía no Malawi, na África. O trabalho foi realizado em abril deste ano. Nele temos Nelson Mandela e Desmond Tutu, 2 líderes da luta contra o apartheid na África do Sul. De volta aos Estados Unidos, é o olhar do cantor britânico David Bowie que chama a atenção em Jersey City, no estado de Nova Jersey. A pintura, de 55 metros de altura, faz parte do programa de arte de rua da cidade e foi escolhida pela prefeitura justamente para representar a diversidade de cultura do local. Super realista esse Bowie. Cobra, obrigada pela presença aqui, muito bem-vindo ao programa. E ó, esse livro também, o Cobra está lançando esse livro, que tem todos os trabalhos? Não, ou faltam alguns, né? Bom, eu tenho um acervo, na realidade, com mais de 3.000 fotos. Bom, 3.000 fotos, ele tem que lançar uma enciclopédia. Esse livro, ele é um recorte de alguns dos trabalhos que foram feitos entre 2013 e 2016. Então... são só os trabalhos mais recentes. Isso, são alguns dos trabalhos mais recentes, alguns aqui no Brasil e outros no exterior. Olhando nas imagens, principalmente aquela imagem do hospital que a Madonna convidou você para fazer a obra, dá para ter uma pequena ideia de como você trabalha, né? Mas deve ser difícil. Como é que você faz isso? O que você faz primeiro? Então, existem algumas técnicas para conseguir fazer um trabalho nessas dimensões, nessas proporções. Eu comecei, na verdade, a fazer trabalhos pequenos e isso foi ganhando as dimensões ao longo dos anos. E aí eu acabei me especializando nesse tipo de imagens em grandes escalas, em laterais de prédio e tudo mais. Qual é a maior dificuldade de fazer um trabalho gigantesco? Olha, manter a luz e sombra, manter a anatomia, manter a perspectiva, muitas vezes também a questão... Quem é o Niemeyer? É o Oscar Niemeyer, ele está ali na Avenida Paulista. Uma das maiores dificuldades também é a própria questão da altura, muitas vezes, né? Então, quando você está ali a 60 metros de altura, por exemplo, você não consegue ter exatamente a dimensão dos olhos, do detalhe. Então, muitas vezes tem que descer do equipamento, pra atravessar a rua, olhar como está ficando, depois voltar lá de novo. E quando você está pintando, você está num andaime? Isso. Aí existem algumas formas de alcançar, através de andaime, através de plataformas elevatórias, através de lifts. Aí, no caso, é um balancinho, né? Então, esse balancinho aí foi durante a produção do painel que está na esquina da Consolação. Esse olhar do com a Senna, Paulista, tão bacana. É legal que você faz e não deixa perder. O que é isso que você tem na mão? Aqui é o desenho. Então você olha naquele pequenininho e faz no grande. Sim, para todos esses trabalhos, eu faço primeiro um estudo no meu estúdio, né, que é uma tela que seria o original do painel. Depois desse estudo feito, porque não dá para chegar e ficar decidindo se eu vou pintar de azul, de amarelo, de verde. Então, tudo isso é pensado primeiro.
e depois ali tem um projeto, né? É como se fosse um pantógrafo imaginário. Então, existe uma técnica que é de quadriculado. Então, todo o prédio ou toda a superfície é quadriculado primeiro, e isso é todo numerado, e aí eu sei exatamente onde pega o olho, onde pega o nariz, onde pega a boca, onde pega todos os detalhes do desenho. Bom, você começou como todo artista urbano começa, né? Sem pedir autorização, pintando, com lata de tinta, não com aerógrafo, né? Com aquelas Color Gin. Exatamente, era uma tinta chamada Color Gin, é isso mesmo, você acertou. Pichei muito, nunca pichei muito. De pintar roda de carro, aquelas que pintavam as calotas de preto. Isso é onde? Esse foi um dos últimos trabalhos, foi há cerca de um mês, foi na Itália, numa cidade chamada Carrara. Aí é uma pedreira de mármore. Que tem um mármore mais famoso do mundo. De mármore. É um mural que está a 1000 metros de altitude e é o local onde, por exemplo, entre outros artistas, o Michelangelo ia pessoalmente para escolher aí as pedras que iam servir de matéria-prima para suas obras. Aí, no caso, a obra do Davi de Michelangelo. A obra do Davi de Michelangelo foi retirada justamente dessa área, de uma pedra única de 5 metros, então eu tive a oportunidade de pintar essa obra, você vê de longe aqui como ela é pequenininha, mas na realidade ela tem acho que uns 15 metros de altura. Nossa, muito legal. Agora, Obrigado. Você que começou com a arte urbana, fazendo arte na rua, fazendo grafite, hoje você é um muralista famoso, reconhecido, convidado, ninguém vai apagar as coisas do Cobra. Só o maluco do prédio do Beijo, lá em Nova York, que apagou porque ele estava incomodado com virou uma atração turística, né? Aí ele ficou incomodado com o movimento. Essa é uma das histórias que eu conto nesse livro, que ele justamente mostra os bastidores, o que acontece, né, durante todos esses trabalhos. Muitas pessoas veem o resultado final, mas cada um deles tem a sua dificuldade, a sua história. No caso desse mural de Nova York, ele está numa área super bacana lá em Chelsea, foi um painel super importante para mim durante a minha história, porque eu comecei a pintar por influência dos artistas de Nova York. Né? O fotógrafo mandou os artistas se beijarem, o Eisenstein, mandou os artistas, os modelos se beijarem e tirou essa foto. E esse local, ele ficou entre os 10 pontos mais fotografados de Nova York. E aí o proprietário desse prédio recebeu uma notificação que o prédio seria tombado patrimônio histórico por conta do painel, do mural que foi feito. E aí ele realmente, ele falou, não quero um prédio tombado, isso dá muito trabalho, depois eu tenho que fazer a manutenção. Foi uma pena. Aí ele tomou essa decisão de apagar o painel e automaticamente eu comecei a receber mensagens de pessoas de várias partes do mundo, seu painel. Mas se alguém pedir para você fazer esse mesmo painel em outro lugar, você faz? Eu estou com um projeto agora de pintar uma série de 20 murais em Nova York e um deles eu vou retomar essa imagem novamente lá, porque justamente é próximo aí da Times Square, né, por conta de toda a história, toda a relação. É tão legal viajar e ver Cobra com K e falar, é meu, Cobra, é do Brasil, ninguém tasca. Aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta que a Elisa mandou. Você desenha algo que vá contra a tua ideologia? Se você, de repente, recebeu uma encomenda, como é que funciona isso para você? Boa pergunta. Olha, depois de muitos anos fazendo o trabalho que eu realizo, eu hoje tenho a oportunidade, quando as pessoas me convidam, de ter uma exigência, que é justamente respeitar os meus princípios, os meus conceitos, né? Então, eu realizo trabalhos em várias partes do mundo, mas, obviamente, dentro dos meus princípios, das minhas condutas, das questões éticas, estéticas, porque eu tenho algumas linhas... Alguma coisa que já te pediram e que você não quis, ou algo que você, assim, por princípio, não faria de jeito nenhum? Sim, existem várias associações, por exemplo, eu tenho trabalhos de proteção dos animais, por exemplo, então eu não me associaria com nada que fosse contra esses princípios. Eu, por exemplo, não bebo, eu, por exemplo, não fumo, então eu também procuro não associar meu trabalho a nada que
que não seja bom ou positivo para mim. O que não é bom para mim, obviamente que eu também penso que não seja bom para as outras pessoas e, de alguma forma, eu procuro não relacionar o meu trabalho. Você tem um problema de saúde por causa do uso da tinta. Da tinta, com chumbo. Verdade. Isso. Na realidade, eu tive um problema muito sério de saúde, causando depressão, causando muitos problemas em vários órgãos, muitas coisas. Cheguei a tomar 12 comprimidos de tarja preta por dia. Uma coisa assim muito complexa e sem saber exatamente o que estava acontecendo comigo. Sem saber o que era. Sem saber o que era. Até que fiz alguns exames nos Estados Unidos e detectou justamente essa questão desses elementos da tinta, né, elementos tóxicos da tinta, porque eu não usava máscara, não me protegia nem nada, então hoje eu estou bem melhor, mas ainda tenho alguns desdobramentos dessa questão de saúde, como por exemplo a insônia. Ele teve o mesmo problema que o Van Gogh, o Goya, mas a gente vai fazer só mais um pequeno intervalo e vai voltar com o Cobra depois dos comerciais, para esse bate-papo. É lindo esse mural, hein? Não é isso, eu não sou nada. Tenho ares de serpente, mas em casos de amor sou pequeno, sou carente. Eu sou tão frágil, sonhador. Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo. Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo. E cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face, eu luto pra manter o meu disfarce e não deixar tão claro que te quero. Cada vez se torna mais difícil meu teatro. Não dá mais pra fugir do seu contato. Estou apaixonado por você. Marlon e Maicon. Essa faz parte desse CD novo que a gente está lançando. CD música novo esse aqui. É um dos clássicos dos anos 80, de Toninho Chororó, Meu Disfarce. Meu disfarce. E dessa eu me lembro, viu, meninos? Ah, lembra? Dessa eu me que lembro. legal. Eu sou a pessoa que não sabe, eu não sei nada, nada. Não sabia, né? Nada de música sertaneja até meus 20. Com 20... Aí disparou. Entrei e não saio mais. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. O que você ouve? Que tipo de música? Quando você está pintando, você ouve? Ah, Marley Mike, ele ouve bastante. Pode verdade. É verdade. Fala, Uma Mauro. pergunta rápida, que é um tema inevitável, principalmente em grandes centros urbanos. Como é que você interpreta a pichação? Que tipo de expressão é essa? Que tipo de... Bom, de qualquer forma, a minha história, ela passa também pela pichação, né? A pichação, ela vem justamente da caligrafia. Os grafites, eles já têm mais uma tendência no sentido dos desenhos e tudo mais. Então, a pichação é uma forma realmente de expressão que vem das ruas, muitas vezes vem das periferias. São grupos, né? São grupos que criam os seus nomes como as suas logomarcas e espalham isso pela cidade de vários tipos de formas. Muitos utilizam isso como uma forma de protesto, muitos utilizam isso como uma forma, olha, eu existo, eu também estou aqui. É uma voz, muitas vezes, que quer ser ouvida, vamos dizer assim. Cobra, acabou o nosso tempo, a gente tem que se despedir. Só quero te dizer que foi um prazer receber você aqui.
que eu sou contra que digam quem é o Banksy. E você? Eu também. Eu também. Eu também. A gente gosta do Banksy, então. Eu né? amo o Banksy. E a gente gosta que ele fique anônimo. Anônimo. Ó, um beijo pra vocês. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pela participação. Marlon e Maicon, dá pra tocar mais uma pra gente encerrar? Para mudar um pouquinho, a gente só falou de amor, né? Agora vamos xingar aqui, ó, vai. Louca, chorona, doida, varrida, larga do meu pé e vai cuidar da sua vida, vai. Louca, chorona, doida, varrida. Porque às vezes o pai planeja para um filho várias coisas, inúmeras coisas, e às vezes não dá certo. Planejou e deu sorte de ter os filhos com o talento certo, né? Ele tem o ouvido absoluto. É que o papai, ele era cantor e a família toda do meu pai são de músicos, então ele tinha esse sonho de ter 2 filhos cantores, junto com a minha mãe. Minha mãe não era nada da música, ela só falou, você quer ter 2 filhos? Beleza, eu gero, mas não entendo nada. E ele sonhou e planejou, não quero 2 filhos cantores, 1 ano e meio de diferença para não ficar muito distante. Quer dizer, nome, se você sobrenome. quisesse jogar bola, tava lascado. Tá ferrado. Então vocês na saca Marlon Fabrício, nada a ver, não ia dar certo. E a gente, em 84, mas foi nossa primeira gravação foi em 84, quando eu tinha 5 e o Mário tinha 7, foi nossa primeira gravação, de lá pra cá a gente não parou mais. 84. 84. O ano das diretas. Foi, por aí. já. E esse CD está sendo lançado aqui com exclusividade. Exclusividade. Esse é um projeto que a gente lançou, na realidade, começou como não uma brincadeira, mas um projeto para o nosso canal no YouTube. Existe esse mesmo projeto gravado em vídeo. Foi tão legal que a gente resolveu transformar isso num álbum. E esse álbum ele é disponível apenas para as plataformas digitais, né? Que hoje o mercado todo está nas plataformas. Isso não tem a venda. Isso é apenas para distribuir e para dar presente, o físico. Eu tenho o meu autografado, não tem a venda, mas está nas plataformas digitais. Todas elas, exatamente. Eu também tenho o meu autografado. O modo tem que ganhar. Escuta, você parece o Falcon, já te falaram? Já. Você sabe quem é Falcon e Maicon? Mariana Godoy. Lançando esse DVD é antigo e esse trabalho é novo. Esse é o novo CD. O novo CD tem clássicos da música sertaneja. São quase 40 clássicos. Quando você fala em clássicos, eu penso lá nos anos 50, 60. Nossa, não, são clássicos aí são mais relíquias, recentes. né? Você quer dizer. né? Agora são clássicos mais recentes. É que, na verdade, dos anos 80 e 90. Esse trabalho se chama Nossa Escola Sertaneja. Aham. Essa foi a nossa referência de música sertaneja na década de 80 e 90. Então, como vocês são bem mais novos que eu, eles não ouviram Pena Branca, Chavantinho, Milionários é Rico? Não, eles ouviram muito, né? Ouviu muito isso, imagina. Eles ouviram bastante Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó. É que aí a gente sonhava. Zé de Camargo e Luciano. A gente cresceu sonhando com isso. Isso era o nosso grande espelho atual daquela época, né? Então, a gente usou isso como a nossa escola. Tipo, era o que a gente gostaria de ser naquela época, na nossa crescência da música sertaneja. Vocês foram batizados com o nome de dupla sertaneja, porque Marlon e Maicon é perfeito. Foi o sonho do pai e da mãe, né? Eles queriam ter 2 filhos cantores. Um se chama Marlon, outro se chama Maicon. Mas isso não. Juro por Ele Deus. fez de propósito? Fez de propósito e teve um segundo nome. É Fábio e Fabrício. É Marlon Fabrício e Maicon Fábio. Então seria o Marlon e o Maicon. É que na época... 40 anos atrás era muito americanizado. Como é o nome do seu pai? Luiz. Seu Luiz, gênio. Gênio, seu Luiz. Um homem de Ele já era empreendedor naquela época, Maris. Apesar de ter pouco estudo, ele era... E o engraçado, né, Mário? É que deu certo. É isso aí. Deixa eu lembrar uma coisa que a gente sempre lembra aqui no programa, que você que está em casa, você pode participar com a gente, você pode fazer pergunta para o Marlon e para o Michael, você pode fazer pergunta para os nossos próximos convidados, que a Mariana vai contar. É só usar o Twitter com a hashtag Mariana Godoy Entrevista, manda seu comentário, sua pergunta, que a gente lê aqui, tá bom? E daqui a pouquinho tem mais Marlon e Maicon para você, para a gente aqui no palco, uma delícia, o som dos dois. E nós vamos falar com o sobrevivente de uma queda de avião. O jornalista Rafael Hensel é uma pessoa que estava naquele avião que levava o time da Chapecoense, é um dos 6 sobreviventes dessa tragédia que deixou mais de 70 mortos e o nosso país, não só o nosso país, né, vários países aqui da América Latina em choque. 7 meses depois, ele conta os detalhes num livro e já na capa do livro ele dá um valioso conselho: viva como se estivesse de partida. Quem também está lançando um livro que reúne várias imagens de seu trabalho pelo mundo é o muralista Cobra. Daqui a pouquinho também, então, o Cobra aqui com a gente. E, Hensel, vem pra cá. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Tudo bem? Vai. Bem-vindo. Obrigado. Fica à vontade. Licença. Eu quero mostrar o seu livro. Opa. Eu vou mostrar 2 exemplares. Esse é o que Certo. já devia estar na minha mão.
espalhadas pelo chão. Telefone mudo só aumenta a solidão. Me pergunto se andou pensando em mim. Comigo sempre é assim. Já são 2 da manhã, estou aqui sozinho, preciso de você agora. Disse que eu não ligaria, mas perdi o controle, preciso de você agora. Eu não sei viver aqui sem você, preciso de você agora. Oh, oh, preciso de você agora. Oh baby, I need you now. Marlon, se você nos anos 80 Mas tinha não só brincou de 5 anos, você nem sabe quem é Falcon. Assistia pouco o Brincou bonequinho de do Falcon. Até hoje eu sei. Tem. E aí tem essa linguagem de ele ficar com barba e você ficar pra não se confundir? Não, o Marlon sempre usou barba. Eu nunca usei barba. Agora, de um tempo pra cá, é que eu tô usando a barba pra dar uma, sei lá, preguiça de fazer. Pra dificultar o pessoal que, isso, como eu, tem isso. dificuldade pra identificar as isso. duplas. Quase isso, quase É que a isso. gente era bem parecido. Apesar de ter 1 ano e meio de diferença, as pessoas, quando era mais novo, falavam, vocês são gêmeos? Eu falei, não, gente, 1 ano e meio de diferença. Aham. Aí quando eu fiquei um pouquinho ali o Michael... Isso Não, foi peraí. nosso primeiro Olha CD em só. 92. Gente, vocês têm que ver essa foto aqui, ó. É o... Era Michael e Marlon ainda, era Michael. Quem é quem? Tinha Michael. Y. Esse sou eu. Esse é você. Esse sou eu. E Estragadinho esse... em cima era eu. Eu era estragadinho. Ele meio Mas fica exageradinho, mas ele Vocês era... podiam entrar no Menudos. O Rob, Era. o Rei e o Rob. E, Pode ser. E tinha Y, agora não tem mais o Michael. Não. Caiu o Y. É que na verdade meu nome de batismo é com I, né? Então aí Ah, inventaram Na de época a botar gente o queria Y lá. inventar. Aí vocês deixaram... Deixa o nome de batismo, né? Isso. É. Aí, poxa, eu tava ali no primeiro nome, eu fazia a primeira voz, eu falei, não, Mário, pelo menos tu vai ter o nome pra cima. Bota o nome do Mário pra cima e eu vou pra baixo. O segunda voz sempre é discriminado, Marlon. Então eu falei, agora eu vou botar o Marlon primeiro, pelo menos o nome. Mas eu que faço segundo, eu que toco, que fica aqui me quebrando todo, é assim. Irmão mais velho tem dessas